Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Senhor Secretário de Estado, uma nota prévia. Não é ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, nem aos deputados do Partido Comunista Português, que o Senhor Secretário de Estado e o Governo têm que pedir responsabilidades. Aquilo que o Governo tem que dizer relativamente às questões da renegociação da dívida e explicar aos portugueses é a posição e o voto que teve na ONU quando da aprovação de uma resolução sobre a renegociação da dívida. Não é ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português tem, desde há muito, desde 2011, colocado essa questão na agenda, tem exigido, porque só assim é que nós conseguiríamos sair, de facto, deste clima de garrote e de aperto com que têm obrigado os portugueses a viver. Mas, voltando ao debate e voltando às questões que hoje aqui estiveram em análise, estiveram 3 questões aqui em análise: o programa de prioridades da presidência italiana da União Europeia, a participação portuguesa na União Europeia em 2013, a agenda da próxima reunião do Conselho Europeu, que ocorrerá já nos próximos dias 23 e 24 de outubro. Debrucemo-nos então em cada um dos temas em discussão. O programa de prioridades apresentado pela presidência italiana da União Europeia é abundante em referências ao crescimento económico, à promoção do emprego e às questões sociais. Contudo, isso não passa de uma retórica vazia de conteúdo, já que o Tratado Orçamental e demais instrumentos de submissão à política neoliberal inviabilizam qualquer possibilidade de crescimento económico, de criação de emprego e de melhoria das condições de vida dos povos, em particular nos países de economias mais débeis, como é o caso de Portugal. Esta retórica não consegue, todavia, esconder a natureza e as consequências da política neoliberal impostas pela direita na construção da União Europeia, bem como pela sua responsabilidade pela imposição de medidas draconianas de exploração e empobrecimento aos Estados-membros e particularmente a Portugal. Não podemos deixar de destacar o facto de a presidência italiana da União Europeia se comprometer com a conclusão das negociações do Tratado Transatlântico União Europeia e Estados Unidos da América, o qual tem como objetivo, embora não assumido, de proteger e aumentar os lucros dos monopólios e das transnacionais, ao mesmo tempo que desvaloriza a força do trabalho e comprime as funções sociais do Estado. No decurso deste debate, também fica claro as opções de PS, PSD e CDS-PP no caminho que a presidência italiana tem. Estão, obviamente, em linha com o rumo neoliberal e da abdicação dos interesses nacionais que estes partidos sempre favoreceram no processo de construção da União Europeia. Sobre o programa de participação portuguesa durante o ano 2013, a realidade de todos os dias desmente de forma categórica a brutal ideia de que os partidos que suportam o Governo e o Executivo não se cansam de afirmar: o país está melhor. Ao longo de 2013, como aliás desde o início da governação, o Executivo teve sempre uma postura de total submissão aos ditames do Diretório Europeu e das grandes potências europeias, particularmente da Alemanha, e da abdicação dos interesses nacionais. O Governo, em matéria económica e financeira, acompanhou, aplicou e prosseguiu as políticas e as medidas decididas pelo Diretório Europeu, pela Troika Internacional, BCE, UE e FMI, assim como continuou as medidas do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Por força da aplicação do Pacto de Agressão, assinado por PS, PSD e CDS, Portugal é hoje um país mais desigual, mais injusto, mais dependente e menos soberano. Por força da aplicação do Pacto de Agressão, o país encontra-se numa situação de catástrofe social por via do exponencial aumento do desemprego e do número de portugueses que vivem na pobreza. Temos hoje em Portugal, fruto da aplicação do Pacto de Agressão, mais de 2 milhões de portugueses que vivem na pobreza. Temos hoje em Portugal mais de metade dos desempregados que não recebe qualquer prestação de apoio social. Temos hoje 300 portugueses que por dia abandonam o país por aqui não encontrarem futuro. Realidade que tende a perpetuar-se por via da aplicação do Tratado Orçamental e dos outros instrumentos de submissão à política neoliberal, como bem o demonstra o Orçamento de Estado apresentado ainda esta semana. A postura de submissão e abdicação dos interesses nacionais do governo português face às instâncias europeias também se fez notar na área das relações internacionais. O Governo prosseguiu e intensificou as relações no quadro da União Europeia com os Estados Unidos da América, nomeadamente na celebração de acordos de livre comércio e particularmente do Acordo de Parceria Transatlântica.
Os acordos de livre comércio servem os interesses do capital, mas terão sérias consequências gravosas para os trabalhadores e para a soberania nacional, constituindo-se como mais um instrumento de agressão aos povos. A postura de submissão e abdicação dos interesses nacionais do governo português às orientações e à política da União Europeia também esteve patente na área das pescas e da política agrícola comum. O governo português primou pela total ausência na defesa dos interesses dos agricultores e dos pescadores portugueses. A postura de submissão e abdicação dos interesses nacionais do governo português face às instâncias europeias também se fez notar quando decidiu, a pretexto de uma pretensa violação dos auxílios de Estado, encerrar e desmantelar a única empresa portuguesa de construção naval, os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, despedindo a totalidade dos seus trabalhadores, entregando os terrenos e os equipamentos a um grande grupo económico. Nunca, ao longo destes anos que leva de governação, o Executivo levantou a voz na União Europeia em defesa de Portugal, dos interesses de Portugal e do povo português. No que respeita à reunião do Conselho Europeu, os portugueses só podem esperar a continuação da política de empobrecimento e de exploração, da parte do governo português, a completa e total submissão aos ditames do Diretório Europeu e da abdicação dos interesses nacionais. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o que os portugueses e os povos europeus precisam é de uma ruptura e de uma mudança de política no país e na Europa. Uma ruptura que tem obrigatoriamente que passar pela rejeição do caminho da abdicação e submissão nacional que os sucessivos governos, e particularmente o atual, têm assumido na relação com as instâncias europeias, de retrocesso económico e social, de liquidação de conquistas e direitos políticos, da soberania nacional e da eternização de políticas de empobrecimento na linha do Pacto da Troika e pela adoção de políticas que permitam a recuperação da soberania nacional e a necessidade de libertar o país do garrote da dívida, do espartilho da soberania que a União Económica e Monetária representa e do Tratado Orçamental. Os portugueses sabem que a ruptura e a mudança são possíveis e estão ao seu alcance. Mas para isso não basta mudar de protagonistas para que tudo fique na mesma. É preciso uma mudança que rompa com a política a que nos querem amarrar durante décadas e também pela necessidade de romper com este rumo de afundamento, disse.